Oi, eu sou a Fabi, bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje é Leituras de Abril. Mas antes do vídeo, você já é inscrito no meu canal? Se não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Também me segue lá no Instagram, porque no Instagram eu tô todo dia lá, conversando nos stories, compartilhando as leituras, fazendo destaque e posts. Então você pode me acompanhar lá e ficar por dentro de todos os outros conteúdos que eu boto por lá, que são diferentes do conteúdo daqui do YouTube. E também no Scooby você pode acompanhar minhas leituras, que eu sempre atualizo as leituras por lá. Então você sabe quando eu terminei um livro, a nota que eu dei antes de eu vir falar aqui no vídeo de leituras, não é mesmo? E eu vou tentar fazer esse vídeo ser o mais breve possível, falar o mais rápido possível sobre os livros. Tem vlog das leituras semanais, nesse mês de abril eu fiz vlogs semanais, então quem acompanha os vlogs sabe as leituras que eu fui fazendo. Então vou tentar ser o mais breve possível sobre as leituras e resumir bastante. Pro vídeo de leitura também não ficar muito grande, né, gente? Porque os vídeos de leitura estão ficando enormes, porque eu tenho lido bastante livros durante os meses, então vou tentar ser rápida, prometo. E a primeira leitura que eu fiz esse mês foi Casa de Céu e Sopro, o segundo livro da série Cidade da Lua Crescente, da Sarah J. Maas. E ele é um livro que foi abandonado, gente. Eu abandonei essa leitura, eu parei aqui na página 550, 60% do livro. E foi muito ruim, gente. Esse livro foi péssimo, a escrita estava horrível, os diálogos estavam ridículos, as atitudes dos personagens estavam super infantis, sendo que esse livro é um livro adulto, e eles são adultos personagens, então eu achei assim, muito fraco. O plot foi muito fraco, e aí eu não tava aguentando mais, gente. Eu tava empurrando com a barriga esse livro. E aí eu fui e perguntei pra Ana, que era minha amiga que tava lendo junto comigo. Ela terminou antes de mim, aí eu perguntei pra ela como foi o final. E ela me contou o final, porque eu falei que eu ia desistir, sabe? Falei, me conta logo o que acontece, pra mim ver se realmente ia valer a pena. E não ia valer, gente. O final ia ser péssimo. Teve um spoiler que rolou na internet desse livro aí, sobre o plot twist final. E eu já sabia esse plot twist, e de acordo com ela, nessa parte foi a única parte legal do final. Então não valia a pena, gente. Não valia a pena eu ler mais 400 páginas de enrolação. E, tipo, tinha muitas cenas, gente, que não tinha sentido de existir, sabe? Uns plots, umas reviravoltas que não levam a lugar nenhum, sabe? E com a conclusão do final que a Ana me contou, ia ser ridículo, gente, eu ter lido tudo isso pra aquilo, sabe? Então, não. Muito ruim. Muito ruim mesmo. Gente, esse livro tá muito ruim. Nem bem escrito ele tá, sabe? Ele tá muito ruim em diversos sentidos. Ia valer a pena ler mais 40% do livro, que esse livro tem quase 1000 páginas, eu li mais de 500 páginas, então eu abandonei esse livro. Foi triste por conta do valor, não fiquei triste de abandonar, fiquei triste de ter pagado caro por esse livro, porque eu comprei na pré-venda R$ 80, né? Então foi difícil, mas foi difícil abandonar pelo preço que eu paguei, não porque eu não queria abandonar, porque não ia empurrar esse livro com a barriga. Foi chato também porque eu gosto muito da autora e eu tô vendo que eu tô me decepcionando muito com os últimos livros dela que eu tenho lido, sabe? Eu tenho visto muita enrolação e erros e falhas que não dá pra passar muito pano, e esse aqui não dá pra passar pano mesmo, por isso que eu abandonei. Então tá aqui, Casa de Céu e Sopro. Você pode ver minhas opiniões específicas desse livro lá no Instagram. Eu fiz um destaque contando o que eu não gostei, por que eu não gostei, por que eu abandonei, sem dar spoiler, no destaque no Instagram. Tá escrito Céu e Sopro, tem a foto da capa do livro, então é só vocês olharem lá, o link do Instagram sempre tá aí embaixo. Outra leitura que eu fiz esse mês, e essa, ainda bem, foi uma ótima leitura, porque eu fiz ótimas leituras, eu já tava desanimada, porque a primeira leitura do mês foi esse que eu estava super empolgada e foi a maior decepção do ano, e pode ser que nenhuma supere, e espero que nenhuma supere essa decepção, porque ela foi bem grande. A autora Lígia Fagundes Telles faleceu lá pro começo de abril. Então, um dos Instagrams que eu acompanho fez uma LC do livro dela, que é Verão no Aquário. Eu decidi participar porque eu sempre tive curiosidade de ler essa autora, mas eu nunca tinha tido aquela coisa de pegar e comprar pra ler e tudo mais. Então, eu vi essa oportunidade e agarrei com as minhas forças essa oportunidade e li Verão no Aquário, da Lígia Fagundes Telles. E foi incrível, gente. Esse livro aqui é um sabor, sabe? A escrita dela é tão profunda, é uma escrita que não é simples, não é uma escrita que você vai pegar e vai fluir rápido, tipo, que você não tem que parar e pensar de primeira, porque assim que você começa a ler, você estranha de primeira a escrita dela, que foi o que aconteceu comigo. Eu nunca tinha lido ela, nem nada, nem contos, nem nada.
E aí eu estranhei um pouco de princípio, mas conforme você vai andando, cria-se umas expectativas de algumas coisas que você quer descobrir que te prendem na história. O livro é curto, tem 200 páginas por aí no final tem algumas notas, vem falando sobre a vida da autora, vem falando sobre o contexto da história, né? Porque esse livro se passa nos anos 60. É muito bom essa história, gente. É assim, incrível, sabe? Eu marquei muito esse livro, fiz várias marcações, tem uns potes muito profundos, assim, e a maior parte do livro é contada meio que na mente da protagonista, que é a Raíza. Ela vai contando pra gente, ela vai lembrando do passado, e aí vai alternando, assim, de uma forma muito única, sabe? A forma que foi construído esse livro é muito único. E assim, eu me encantei pela escrita da Lígia porque é muito profunda. Você pode ler superficialmente e você vai entender a história, mas se você lê com calma, presta atenção nas palavras, no que a Raíza está pensando, como ela vê o mundo, é muito mais profundo, sabe? Esse livro tem a superficialidade, mas tem as profundidades que só quando você analisa o que está acontecendo, o que se passa com a Raíza, que você começa a perceber as nuances. E foi incrível, sabe? É uma escrita assim, não tenho palavras. Esse livro aqui é uma obra de arte, assim. Quando a gente fala que escrita é uma forma de arte, eu acho que você só percebe quando pega uma coisa assim, sabe? Que você vê que isso aqui é uma arte, isso aqui é uma arte, esse livro é uma arte, gente. Não só pegou e escreveu, tem todo um contexto, uma profundidade, umas nuances únicas que você só percebe quando você para e pensa, sabe? Eu tenho feito muito isso ultimamente com os livros que eu tô lendo, parado, prestado atenção, marcado, analisado o que acontece. E quando eu fiz isso com esse livro, foi tipo assim, incrível. Esse livro aqui é incrível, gente. Eu pretendo com certeza ler todos os livros da Lígia e tenho quase certeza que ela vai ser uma das minhas autoras favoritas. Porque a escrita dela é única, assim, e primorosa. Infelizmente nos deixou, mas deixou uma obra vasta aí de romances e contos, assim, que são super aclamados. Não, assim, eu tô emocionada só de falar desse livro, porque esse livro é incrível. Aqui tem conta a história da Raíza. A Raíza é uma jovem no início da sua idade adulta, nos anos 60, e ela tem umas relações com a mãe conflituosas, porque ela acredita que a mãe não tratou bem o pai no final da vida dele, ela nunca deu muita importância para as outras pessoas. Ela é uma escritora famosa, então ela vive trancada escrevendo e ela não se importa com o que acontece ao redor, de acordo com a Raíza. E a mãe dela começa a receber visitas de um seminarista, né, que é um rapaz jovem que está estudando para ser padre. E eles sempre se trancam no quarto lá, no escritório, e eles ficam trancados. Então começa a surgir na mente da Raíza suspeitas de que eles possam estar tendo um caso. Então isso se desenvolve nessa história. Essa é a sinopse base, assim, eu não vou contar muito, porque essa história é muito mais que isso, em diversos sentidos. Então eu recomendo demais a leitura, gente, de Verão no Aquário. E eu vou ler com certeza outros livros da Lígia, como eu falei. O próximo que eu pretendo comprar pra ler é Ciranda de Pedra, que é o primeiro romance que ela publicou. E também pretendo comprar o livro de contos, né, que é os contos completos. E, gente, incrível essa história, assim, sem palavras. E, com certeza, 5 estrelas o favoritado. Outra leitura incrível que passou por esse mês aqui, na minha vida, foi Jane Eyre, que foi do nosso clube de clássicos, leitura do clube de clássicos desse mês. E, gente, outro livro que não tenho palavras para dizer o quanto eu amei essa história, o quanto eu amei a escrita da Charlotte Brontë. Não tenho palavras para dizer, gente. A escrita dela é assim, outro nível, sabe? Esses autores que eu li esse mês, assim, diferentes, que eu descobri esse mês pela primeira vez, foi, assim, uma surpresa, assim, grandiosa, porque eu li Emily Brontë, que eu li Morro dos Ventos Uivantes, e eu amei o Morro dos Ventos Uivantes. Eu li pensando que eu ia odiar e acabei dando 5 estrelas. E esse aqui, gente, é assim, eu amei, sabe? Aqui é um romance de formação, a gente acompanha a Jane Eyre desde criança até ela ficar adulta. E tudo que se passa na vida dela, a Jane Eyre sofre demais na vida dela, desde que ela é criança, ela é uma órfã, né? E acontece muitas desventuras na vida dela, né? Nem são aventuras, são desventuras
até a gente chegar ao fim do livro. Existem várias revelações. O clima gótico desse livro, que tem em alguns momentos, é tipo assim... Gente, eu não tenho como dizer como que foi perfeita a forma que ela construiu. Você sente a tensão, você vai sentindo o clima mudando. Quando vai chegar a parte gótica, a construção desse livro ficou incrível, impecável. A escrita da Charlotte em nenhum momento eu achei cansativa. Todas as descrições que ela bota sobre os lugares e sobre a ambientação é linda demais, sabe? E eu amei. Esse aqui, o livro tem um romance, e o romance não é o ponto forte desse livro. Não vai esperando que você vai ler um romance romântico e vai ficar apaixonada, porque não. O protagonista masculino é péssimo, entendeu? Não é um bom homem para a Jane. E não vem ao caso aqui, mas como termina, mas o par romântico não é o ponto principal. Aqui é mais sobre o desenvolvimento da Jane. E aqui eu pude perceber tantas nuances psicológicas da Jane que pra mim tudo que ela faz aqui faz sentido, principalmente as escolhas que ela faz no final. Eu amei, amei demais. Mas tem no vlog falando sobre esse livro. E também tem uma live que foi no canal do Lucas. Eu vou deixar o link da live aqui no box de descrição, que a gente fez a live de discussão, né, final, sobre o que acontece no livro de Jane Eyre. Foi uma live muito legal, foi bem completa. A gente analisou vários aspectos da história e ponto a ponto, então dá pra você, assim, se aprofundar bem na história, se você já leu e quiser ter mais algumas opiniões. É muito legal, gente. É incrível esse livro, 5 estrelas, favoritado, incrível. Eu terminei esse livro já querendo voltar pra ler ele desde o começo, pra vocês terem uma ideia. Outra leitura incrível que eu fiz esse mês, porque esse mês foi um mês recheado de leituras incríveis, ainda bem, depois daquela decepção gigante, que foi O Som e a Fúria. Ele foi uma leitura da LC da Paloma Lima. Eu participo de algumas LCs específicas do clube dela, que me interessam, e essa daqui eu queria muito ler, porque eu tinha curiosidade. Todo mundo fala que esse livro é tão difícil, e as pessoas falam que é um livro complicado, pior livro que leu na vida, tipo, de dificuldade, né, em nível de dificuldade. Então, eu quis ler. Eu quis ler porque, apesar de as pessoas falarem isso, a maioria das pessoas amam esse livro, veem o quanto ele é primoroso. O livro é incrível mesmo, gente. Eu dei 5 estrelas, ele não virou favorito, mas a construção desse livro é genial, gente, genial. Ele tem fluxo de consciência com loops temporais, porque acontece na mente dos personagens, então... Fluxo de consciência. Fluxo de consciência, então o personagem pensa uma coisa e tá vivenciando alguma coisa, daqui a pouco a mente dele divaga para outros lugares e outros momentos da vida, e isso vai acontecendo sem ser sinalizado por tempo. A gente não sabe quando especificamente está acontecendo as cenas, então você vai juntando as peças do livro, sabe? Em cada parte você vai juntando mais peças, para saber o que aconteceu com essa família, que é uma família do sul dos Estados Unidos que está em decadência financeira. E aqui nessa família as pessoas são bem problemáticas. E a primeira parte é contada pela perspectiva do Benjen, que é um rapaz que tem problemas cognitivos. Ele nem fala, acontece na mente dele. E ele tem uma visão de mundo diferente. Então, por ele ter uma visão de mundo diferente, isso acaba complicando a escrita, principalmente na primeira parte. A segunda parte também é bem difícil, mas ela tem uma dificuldade diferente do que a da primeira parte. A partir da terceira e a quarta parte, as partes ficam mais fáceis e a gente consegue juntar melhor as peças e entender o que aconteceu com essa família. No final tem um apêndice do autor que ele explica a cronologia da vida dos personagens e a gente descobre o que aconteceu depois daquele final. Então, é uma história muito bem construída, gente, de uma forma única. Tem muita dificuldade para você ler esse livro, não é fácil mesmo, é bem difícil, mas se tornou uma leitura que foi única na minha vida, sabe? Com certeza foi muito marcante para mim ler esse livro. E ele com certeza vai ficar na minha memória por muito e muito tempo. A escrita é tão única e genial que não tem como diminuir essa obra. O Faulkner foi ganhador do Prêmio Nobel, então tem um motivo para isso, gente. A escrita dele realmente é incrível e eu recomendo, mas eu acredito que você tem que ir com a mente de que você vai ter trabalho para ler. Mas ainda assim, valeu super a pena a leitura e eu gostei demais dessa leitura. Depois eu finalizei Ao Seu Lado, que era da minha LC de romance, eu vou deixar a capa aqui. É um romance YA da Casey West. Então, adolescentes, né, gente? Acontece com protagonistas adolescentes. E ele é bem YA mesmo, mas ele tem umas nuances que eu não esperava, que fala muito sobre ansiedade, sobre questões de conselho tutelar.
E eu acabei achando que o final foi um pouco corrido e que faltou alguns elementos que eu gostaria de ver a mais, que faltou, assim, na minha opinião. Conta a história da Alton e do Dex, e eles acabam presos na biblioteca durante um feriado. E a Alton é do tipo popular e o Dex é do tipo excluidão. Então eles acabam presos na biblioteca e acabam se conhecendo. Mas isso é só a metade do livro, depois tem uma mudança na história. Eu gostaria que eles ficassem mais tempo na biblioteca, mas não ficaram. Então tem uma mudança e que faz com que se aprofundasse melhor as partes dos personagens, da vida pessoal deles. Foi bom, foi legal, eu dei 3 estrelas para esse livro. Gostaria de ter dado 3,5, mas como achei o final meio corrido, meio faltando algumas coisas, eu dei 3 estrelas. E eu também finalizei, gente, a trilogia dos Espinhos. No começo do mês eu li King of Thorns e agora no finalzinho do mês, e terminei no dia, entre o dia 1º e o dia 2, porque já tinha virado o dia, eu finalizei Empire of Thorns e olha as marcações. Acho que vocês vão ver o quanto eu amei essa trilogia, incrível, trilogia assim, impecável, foram 5 estrelas todos os livros. O primeiro eu li no mês passado, né, tinha lido em março, e aí ficou a metade do segundo e o terceiro para terminar agora em abril, e eu finalizei, gente, e foi incrível, perfeita, chorei horrores no final, foi assim, sem palavras para essa trilogia, virou uma das minhas trilogias favoritas da vida. Foi 5 estrelas, todos os livros, e ela virou uma trilogia favoritada. Ela no completo é favoritada pra mim. E assim, incrível, gente. Eu já tinha falado um pouco sobre a sinopse no outro vídeo de leituras, que foi da leitura de março, que eu fiz a sinopse do primeiro livro, então não posso falar muito do segundo e do terceiro aqui. E vai sair o vlog da trilogia aqui no canal na semana que vem, provavelmente. Então vocês vão poder saber todas as minhas opiniões sobre essa trilogia incrível. E leiam, gente. Só isso que eu posso dizer pra vocês. Leiam, que vocês não vão se arrepender. E também tem um destaque no meu Instagram, que eu fui compartilhando minhas impressões da leitura durante o ia lendo. E também compartilhei quotes sem spoiler e tudo mais. Podem ficar tranquilos que é sem spoiler. Tem um destaque lá no meu Instagram escrito Espinhos, com a capa do primeiro livro. Então vocês podem ir lá e verem e acompanharem mais detalhes, e também ver o vlog que vai ser na semana que vem com as minhas impressões sobre essa trilogia incrível que eu amei. E só isso que eu posso dizer, gente. Eu enrolei pra terminar porque eu não queria finalizar, e eu finalizei. E já tô com saudade dos personagens, do mundo, do Jorg. Então foi isso. Agora vamos para as leituras que eu não finalizei, que foi Irmandade da Adaga Negra, o 6º livro. Eu parei em 10% mais ou menos de Irmandade da Adaga Negra. Vou deixar a capa aqui, que foi o 6º livro, que é o livro do Fury, que é Amante Consagrado. Eu não tive muito tempo, esse mês foi meio complicado para leituras, eu não consegui ler tanto quanto me propus, eu não consegui ler The Way of Kings, eu li acho que o primeiro capítulo e o prólogo. Eu não consegui ler O Jogador Número 1, nem a trilogia da Holy Black, porque, como eu falei, eu não consegui ler muito esse mês por causa de questões pessoais. E eu também fiquei com minha visão, forçando muito a minha visão, tava sentindo forçando, então comecei a ler mais devagar, ler bem aos poucos, não tentar ler muitas horas por dia, até minha vista melhorar. Li pouco pro ponto que eu queria ler, né, gente? Ainda assim, eu li muitos livros incríveis, 5 estrelas, favoritados, e eu não posso dizer que esse mês de leituras foi ruim, foi um ótimo mês de leituras, apesar de não ter lido a quantidade que eu queria, a minha tibiária inteira. Eu li livros, assim, incríveis. Mas ainda tenho tempo, ainda há projetos das trilogias e de 12 livros, e as metas ainda são até o final do ano, ainda dá tempo de se recuperar, ainda só estamos em maio, então ainda tenho tempo. Não tô desesperada, também metas a gente faz, mas a gente tenta fazer o máximo e consegue. Se a gente não conseguir concluir ela completa, não tem problema, a vida acontece, a gente não pode prever o que vem no futuro. Então é isso, pessoal, essas foram as leituras, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Me segue nas redes sociais. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Um beijo. Até o próximo vídeo.